E aí, gente, tudo bom? Satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Agora nesse momento virtual, né? Estou aí com vocês para a gente estar vendo o conteúdo de hoje, tá certo? Do nosso livro 2, tá bom? Livro 2. Eu vou fazer algumas anotações para vocês durante essa aula, esse vídeo, e farei um outro vídeo para a gente trabalhar um exercício, tá certo? Vamos lá. Eu vou passar aqui para o meu quadro. Gente, lembrando, a nossa aula anterior, nossas últimas aulas, nós falamos sobre leis de Newton, certo? E energia. Hoje nós vamos ver quanto é importante cada um dentro de um sistema chamado máquina simples, certo? Então nosso tema vai ser de acordo com o chamado trabalho, certo? Trabalho, no teu livro representa-se pela letra W. Nós também vamos falar de potência, potência, que o teu livro está representado por POT, e também vamos falar de uma coisa muito importante, uma coisa simples, chamadas de alavancas e roldana. Lembrando, o exercício desse capítulo está já colocado na agenda Edu, tá certo? Não deixem de olhar a agenda Edu, tá bom? Tá lá todos os informes da nossa aula, juntamente com os exercícios do seu livro, ok? Gente, antes de eu começar, vamos lembrar o seguinte. Nós vimos anteriormente as leis de Newton, tá certo? Onde a primeira lei falava da inércia, é claro. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é como eu encontro uma força de um corpo, é juntamente o produto da sua massa e a aceleração que ele desenvolve. E a terceira lei, que é a chamada lei da ação e reação, tá bom? Uma força que vai no sentido, ela recebe essa mesma força no sentido contrário. Beleza? Agora, aplicando essas leis de Newton dentro do que nós vamos ver agora, nós vamos ter, de acordo com situações que vai envolver deslocamento e tempo, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu vou começar falando com vocês a questão de trabalho, tá? O que é o trabalho? Suponhamos que eu tenho um carro, tá? Eu tenho um carro, é um carrozinho antigo, mas é um carro, e esse carro ele vai se locomover durante um certo deslocamento. Eu vou chamar aqui, dizer que esse carro está se movendo com esse vetorzinho à direita com uma força. Ele está aplicando uma força para esse sentido, tá certo? E ele sai desse local aqui, que eu vou chamar de ponto A, até esse ponto B, onde o carro chega com seu destino. Esse carro, por sua vez, ele está executando um movimento através de uma força dentro desse intervalo de espaço percorrido, que eu também posso chamar, certo, de D. Esse D eu defino como deslocamento. Deslocamento. Claro, esse deslocamento nem sempre é igual à distância total entre dois pontos, tá certo? Existem várias formas de se deslocar. Consequentemente, você entende-se que distância e deslocamento não têm a mesma definição, tá ok? Sim, mas qual é o fundamental disso tudo? Força, quando aplicada para ter um determinado deslocamento, eu digo que isso é a simples definição de trabalho.
trabalho. Esse trabalho ele é definido então por quê? Trabalho representado pela letra W, certo? Alguns livros colocam uma letra grega chamada tal, parece essa letrinha aqui, certo? E a definição matemática para isso. O trabalho simplesmente será o produto da força aplicada de um corpo para ocorrer um deslocamento. Essa é a definição de trabalho, tá certo? Definição de trabalho. Certo, professor? Mas como eu vou calcular um trabalho se eu não sei ainda a unidade de medida? Qual é a unidade de medida? Vamos lá. Lembrar, eu tenho força, eu tenho deslocamento. De acordo com o sistema internacional, o SI, a força ela é medida em newtons, o deslocamento é medido em metros. Então, o trabalho ele tem como unidade de medida o produto newton metro, também chamado de joule, representado pela letra J maiúscula. Joule é nome de pessoa, nome de um cientista. Dentro desse contexto de trabalho, ele foi desenvolvido para essa situação. Joule, tá certo? Um detalhezinho básico é Joule e watts, que nós vamos já ver na potência, foram fundamentais na Revolução Industrial, tá bom? Agora, gente, um exemplo básico disso. Um exemplo básico dessa situação de trabalho. Deixa eu levantar aqui um pouco a lousa. Digamos que a força aplicada a um certo objeto seja de 100 newtons. Essa força é aplicada para ele começar a se mover. E ele tem um deslocamento, certo? Um deslocamento de 5 metros. Dentro dessas características, qual é o trabalho realizado por esse objeto? Tá bom? Vamos calcular. Então, no meu trabalho, eu vou usar a equação do trabalho, força, deslocamento. Então, eu vou apenas substituir os valores. Minha força, do exemplo, 100 newtons, vezes o deslocamento de 5 metros. Finalizando esse exemplo, meus queridos, eu tenho que o meu trabalho ele é simplesmente igual ao produto desses dois valores. Isso será de 500 joules. Esse é o trabalho a ser realizado nessa situação. Beleza? Tranquilo? Gente, essa é a definição de trabalho, tá certo? Agora, nós vamos fazer esse mesmo trabalho desenvolvido em um determinado tempo, que vai definir a potência, tá bom? Vamos lá. Galera, agora a gente vai falar de potência. O que é a potência, de um modo geral? A potência é esse mesmo desenho que eu fiz aqui no início, eu posso também marcar um tempo em que esse carro executa a força para o deslocamento, certo? E desse ponto A e B eu posso marcar um determinado valor de tempo, uma variação de tempo. Essa variação ela vai ser fundamental para o quê? Para nós encontrarmos a potência
do movimento. Então, o que é potência? Deixa eu passar aqui a linha. Potência, galera, é simplesmente representada por PLT, e ela vai ser nada mais nada menos que o trabalho realizado sobre a variação de tempo do movimento executado. Ou seja, trabalho sobre tempo. Mas se eu quiser substituir esse trabalho pela definição dele, eu posso fazer isso? Pode. Você terá uma potência igual à força aplicada, o deslocamento do objeto do corpo sobre a variação de tempo. Essas são as definições de potência. Lembrar também, eu posso ter esse W como definição de trabalho, a letra representante, ou eu posso ter essa letrinha grega chamada tal, tá certo? E a unidade de medida, deixa eu colocar aqui unidade, e a unidade de medida da potência. A unidade de medida, eu chamo a unidade de medida da potência watt. Potência é medida em watts. Watt também, nome de pessoa, e eu coloco um W maiúsculo. Cuidado, esse W maiúsculo é da unidade de medida da potência, tá? Não é esse mesmo W aqui não. Eu vou botar bem aqui um Tzinho para você não estar tendo uma certa confusão. Trabalho. Mas por que esse W no trabalho? Trabalho em inglês, a palavra que representa começa com a letra W, tá? Work. Um exemplo simples, dando continuidade ao que nós vemos. Um exemplo simples. Eu posso pegar esse mesmo exemplo aqui que eu fiz anteriormente e usar dentro da situação da potência, dizendo, por exemplo, para uma variação de tempo de 25 segundos, certo? Qual é a potência aplicada desse movimento, desse veículo? Então, eu digo que minha potência, ela vai ser, olha só, o trabalho realizado sobre a variação de tempo. O trabalho realizado, eu vou usar o valor do exemplo que eu fiz anteriormente, tá? 500 joules. Então, eu vou apenas substituir o valor e colocá-lo aqui. O tempo que a questão dá, nesse exemplo, são de 25 segundos. Ao dividir isso aí, eu tenho que a minha potência dentro desse exemplo, ela vai ser igual a 20 watts. 20 potência igual a 20 watts. Unidade de medida watts. Lembrar, W maiúsculo, certo, galera? Assim também como em trabalho, joule, joule, J maiúsculo, tá bom? Você pode colocar esse J, pode colocar esse J normal, o que nós colocamos quando vamos escrever de uma maneira mais correta, beleza? Galera, tudo compreendido aí? Certo. Não esqueça, suas dúvidas são tiradas se você enviar para mim uma Agenda Edu, tá certo? Na Agenda Edu, eu tenho o maior prazer de tirar suas dúvidas dentro do assunto que nós estamos vendo nesse momento, tá? Agora, vamos só dar uma reforçada básica. No teu livro,
você tem o capítulo, tá certo? Do livro 2. Esse capítulo, ele vai estar diretamente relacionado a partir da página 58, tá bom? Página 58 do teu livro, que fala, como eu disse, de trabalho, potência, e agora eu vou dar uma definição rápida de alavancas, tá certo? O que são alavancas? São instrumentos físicos que ajudam a melhorar a aplicação da força em situações de movimento, tá certo? Existem 3 tipos de alavancas: a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente, tá certo? Esses exemplos de alavancas você encontra na página 60 e 61, ok? Você tem exemplos básicos disso aí. Exemplo, uma tesoura é considerada uma alavanca? Sim. Um carrinho de mão é considerado uma alavanca? Sim, é considerado uma alavanca. E você pode estar pensando, as nossas articulações também podem ser consideradas uma alavanca? Sim. Por exemplo, o nosso braço. Nosso braço é considerado uma alavanca. Uma alavanca esta interfixa. Então eu tenho meu ponto de apoio, cotovelo, a região que vai botar força e a região de resistência. Beleza? E, para a gente finalizar esse vídeo, lembrar as roldanas. O que são roldanas? Roldanas são instrumentos circulares, redondos, que também ajudam a melhorar a força, tá bom? Podemos ser elas roldanas fixas e roldanas móveis. As roldanas móveis, elas são melhores de se trabalhar porque ela reduz a aplicação da força potente, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma roldana móvel e ela vai estar acoplada a uma certa situação, quando eu for aplicar uma força, essa roldana permite que a minha força seja aplicada de maneira melhor, ou seja, menos força eu vou ter que aplicar, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar a vocês um exercício do livro de vocês, tá ok? Muito obrigado e até já!